Olha, a gente fala nesse momento sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos. Está conosco, gentilmente nos atendendo, o presidente da Cargill no Brasil e que nessa semana assumiu o conselho da AmCham, a Câmara Americana de Comércio, que inclusive nesse ano completa 100 anos no Brasil. Luiz Pretti. Sr. Luiz Pretti, como vai? Bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia, Thiago. Bom dia, professor Vila. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Bom, o senhor inclusive deu uma entrevista ao Estadão nessa semana e o título interessante: não se pode ficar de malzinho com os Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro recentemente esteve nos Estados Unidos, mas na avaliação do senhor e agora como integrante do Conselho da AmCham, de que forma o Brasil pode ampliar ainda mais o comércio com os Estados Unidos? Olha, eu acho que realmente ficou interessante essa chamada. Quem me conhece sabe que eu falei mesmo isso. Agora, a parte das coisas que nós temos que fazer para ficar mais competitivo, trabalhar num acordo de livre comércio, primeiro ter uma relação de igualdade, né? Não dá para pensar em desprezar, como eu comentei e comento agora com vocês, o maior mercado consumidor do mundo, né? Mas para isso a gente precisa, sem dúvida nenhuma, preparar as empresas brasileiras que atuam aqui no Brasil. Empresas brasileiras significam empresas de capital nacional e empresas estrangeiras, para serem mais competitivas. Então, reforma da Previdência, que vocês têm feito essa campanha linda, reforma tributária, infraestrutura, educação. Então, é dessa forma que o Brasil vai ser competitivo. Agora, quando Donald Trump assumiu o cargo, muito se falava que ele ia fechar praticamente as fronteiras e só pensar nos interesses americanos. Como é possível quebrar essa barreira? Então, com esse acordo bilateral que a AmCham, a entidade que eu tenho o privilégio de estar presidindo o nosso board, nós acreditamos no livre comércio, né? A Faculdade Getúlio Vargas fez um projeto, um estudo com a gente, com a AmCham, e nós vimos que se nós liberássemos 100% das tarifas tributárias, barreiras alfandegárias, burocracia, até 2030, as exportações no Brasil cresceriam 6,5% e as importações só 4,7%. E o PIB imediatamente começaria a crescer 0,44%. O Brasil, infelizmente, a participação do Brasil no mercado internacional é muito pequena, representa só 1,2%. E nós somos também um país fechado. Agora, como o professor Vila sempre fala, essa relação tem que ser de igualdade. E é isso que a AmCham prega, e é isso que o governo brasileiro, a nossa esperança é que nós tratamos os Estados Unidos e seremos tratados de forma igualitária. Bom dia, Marco Antônio Vila. É justamente sobre isso que eu queria perguntar ao senhor. Os Estados Unidos é um parceiro histórico do Brasil, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, tal. Isso é inegável. A importância política, cultural, né? Isso está muito presente. Nós tivemos momentos de presença cultural inglesa, francesa, e depois, de certo momento, a presença americana foi dominante. E os laços são muito fortes, inclusive na Segunda Guerra Mundial. Lembrar do Brasil participando junto com os aliados do esforço de guerra, esforço efetivo de guerra, mandando tropas para a Itália, a célebre e esquecida injustamente Força Expedicionária Brasileira. Mas entrando pela questão econômica, e com base numa questão que o senhor respondeu do Thiago, como é possível ampliar o comércio, especialmente as exportações brasileiras para os Estados Unidos? O que nós temos de fazer? Quer dizer, qual é a lição de casa? A lição de casa, professor, é justamente deixar as empresas brasileiras, e aí eu falo de empresas de capital brasileiro, empresas de capital nacional, realmente preparadas para essa competição. A reforma tributária, investimento em infraestrutura, investimento em educação, inovação, desenvolvimento dos jovens, porque o Brasil ainda continua um país muito fechado. E a gente sabe que outros países, historicamente, até o caso de Singapura, que o senhor sempre menciona, é um país completamente aberto, que cresceu. E só na minha área, que é uma área que eu tenho uma certa especialidade na área de agronegócios, em 2050 nós vamos ser 9,5 bilhões de pessoas no mundo. Entre Brasil e Estados Unidos, nós temos uma capacidade de alimentar o mundo. E essas trocas comerciais têm que ser de uma forma aberta, porque nós podemos ter problemas e condições climáticas adversas de um país em outros, tecnologia.
E um dado interessante, professor, que as pessoas se esquecem, é que empresas brasileiras hoje são capazes de ir aos Estados Unidos e competir também. Hoje, nos últimos 10 anos, empresas brasileiras investiram nos Estados Unidos 43 bilhões de dólares. Hoje, empresas brasileiras são o segundo maior empregador entre os países emergentes nos Estados Unidos. Então, nós temos que competir aqui dentro e lá fora também. Tem que perguntar uma coisa espinhosa para o senhor aí, o escândalo JBS prejudicou a presença das empresas brasileiras nos Estados Unidos? Não prejudicou, não. A JBS tem uma operação, eu ouço sempre os seus comentários, a sua indignação com o que aconteceu, mas a JBS tem uma operação nos Estados Unidos que é muito rentável e muito bem explorada. E, portanto, aquilo que ocorreu no Brasil não se reproduziu lá? Eu não sou a melhor pessoa para dizer. Eu acredito que não. Não sei mesmo. Sim. Eu sou amigo da casa e se eu soubesse eu diria. Mas eu não sei se repercutiu. Repercutiu a nível mundial, claro. Mas lá a operação deles, aquela Pilgrims, é uma operação bastante sadia e eles operam muito bem as plantas americanas. Só para a gente fechar, senhor Luiz Pretti, em relação à China, na verdade são duas perguntas em uma. Primeiro, claro, esse alinhamento do Brasil com os Estados Unidos prejudica a relação do Brasil com a China, não deixa essa relação em segundo plano? E o que pode acontecer se Estados Unidos e China realmente se reaproximarem, como todos os analistas internacionais acham que isso possa efetivamente acontecer, essa reaproximação, e aí sim outros países ficariam em segundo plano? Claro. A primeira pergunta é que eu fiz uma analogia extremamente pobre, e se vocês me permitirem eu vou repeti-la aqui, que é o seguinte: o Brasil tem que ser que nem uma mãe que tem diversos filhos, e isso é amor de mãe. O fato da gente estar com uma boa relação com os Estados Unidos e voltando a sentar à mesa para estreitar essa relação com o maior mercado consumidor do mundo, não deveria, não é excludente você ter relação comercial com a China. O Brasil tem que ter relações comerciais com a China, com os Estados Unidos, com o Oriente Médio, com o Japão, com absolutamente todo o mundo. Em relação a possível acordo ou a finalização do trade war, que é a guerra comercial entre China e Estados Unidos, nós estamos torcendo para que isso aconteça, porque essa relação, esse aumento de tarifas, isso é ruim para o mundo. O mundo vai decrescer, o crescimento mundial vai ser prejudicado se eles não se acertarem. Então, de novo, tanto a Nissan quanto a Cargill, a empresa que eu tenho o privilégio também de presidir, nós acreditamos no livre comércio. As mercadorias têm que circular livremente. E nós, brasileiros, nós temos que estar preparados para essa competição. O mundo está mudando. Veja o que está acontecendo na área de comunicação e com a própria minha querida Jovem Pan. Vocês estão mudando. A gente fala no rádio e consegue ver as imagens, ver a rádio. Então, é isso que o Brasil precisa estar preparado. Competir de igual para igual com esses países. Perfeito. Entrevistamos aqui no nosso Jornal da Manhã o presidente da Cargill no Brasil e que nessa semana assumiu o comando do Conselho da ANCHAM, a Câmara Americana de Comércio. Mais uma vez, muito obrigado. Bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado. Até.